Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao FBcast. Este é o nosso episódio número 12, que a gente vai falar sobre a história que ninguém quer contar, mas felizmente eu contei. Eu sou Diego Martins, mestre em Segurança Pública, e hoje eu tenho aqui a imensa satisfação de receber a gastrônoma, empresária, corretora do ramo imobiliário e autora do livro A História que Ninguém Quer Contar, mas felizmente eu contei, Rosângela Salles. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer pela oportunidade, Conheci o Diego recente e conversamos sobre justamente essa história, por isso que eu estou aqui. Então, nós vamos fazer uma troca aí de pensamentos, de ideia, para ver se conseguimos chegar à questão do livro, que ele achou interessante. A gente vai bater esse papo sobre o livro. Perfeito. E antes da gente entrar no nosso tema, que a gente vai conversar aqui sobre esse livro, que em breve vai estar disponível aí para quem quiser adquirir, o agradecimento especial ao Conforto da Voz, que está oportunizando aí toda essa estrutura de imagem e de som que está chegando para você no podcast, e também ao nosso programa de apadrinhamento, que são as madrinhas que fazem a contribuição mensal que possibilitam a realização das ações do Futuro Brilhante, como esse podcast que está chegando aí para você. Então, Rosângela, conta para a gente o que te motivou a compartilhar publicamente uma parte da tua vida tão delicada. Diego, eu posso começar essa história desde a infância. Tá? Eu sempre fui extremamente observadora, então eu passei pelos conflitos do abuso na idade bem pequena e fui observando as coisas com o decorrer dos anos. Então, quando eu fui entendendo o processo, mesmo sendo novinha, eu passei a ser muito observadora, a entender o comportamento. Desde criança eu queria entender, mesmo sendo criança, passando pelos conflitos que tinha a questão do abuso, eu era extremamente observadora. Então, muito nova, eu comecei a entender. Só que eu não sabia como sair, porque é uma história muito profunda e é interessante ler o livro, porque houve muitos conflitos e eu tive que calar para, inclusive, até defender as pessoas à minha volta. Então, você passa a ser uma criança responsável por uma família. E também, por questão familiar, você não poder falar. Então, com o tempo, eu escrevia e guardava no meu colchão meus conflitos, ou ia para algum lugar e escrevia. Eu sempre tentei, de uma forma, como eu não tinha com quem conversar, eu desabafava escrevendo. Então, até o momento, a situação ela era um segredo para todo mundo. Era proibido. Ninguém se falava. Se sabia, mas ninguém podia falar nada, porque o abusador, no caso, ele criava esse sistema de uma forma que ninguém podia falar, tipo como se tivesse colocado uma mordaça. E as pessoas, mesmo sabendo do conflito, não poderiam falar. Então, nós crescemos nesse universo de calar. Tanto que a primeira vez que eu falei, só para a gente avançar mais, a primeira vez eu devia ter mais ou menos uns 20 ou 21 anos que eu consegui falar para alguém. Então, era tanto conflito que a primeira vez que eu falei, eu tremia tudo. Eu tremia meu corpo, eu não conseguia falar as coisas direito. Era muito medo, era muito conflitos guardados e você ter que calar. Então, isso, o que me motivou, porque a maioria
das vítimas passam por isso. Então, como com o tempo eu superei, e eu achei o momento certo para falar. Tanto que a história que ninguém quer contar, porque não pode. A maioria dos abusos infantil é intrafamiliar. Então, existem muitos segredos que não pode falar, porque não tem base social. Acontece tanto na periferia como em mansões, pessoas de baixo ou alto nível. Então, é o tipo de conflito que não tem uma base. Porque as pessoas acontecem na periferia, não. Como se fosse só exclusivo, né, de uma camada da sociedade específica. Porque é baixa, porque as pessoas bebem, porque as pessoas... Não. Uma boa parte é classe média para cima, classe média alta. Eu sou corretora e observo muitas coisas. Então, assim, o que me motivou justamente que está na hora de se falar. Eu já participei de muita palestra, muitas situações, só que a nível... vamos fazer isso. Eu nunca vi mudança, porque as pessoas nunca tiveram essa fala. Então, quando eu vou para essas palestras, é assim, interessante que todo mundo fica calado, fica mudo, como se estivesse querendo colocar mordaça, de novo. Eu já participei de uma infinidade de... Você sente que as pessoas elas ficam incomodadas ao ouvir? Incomodadas. Assim como se quisesse, me olhasse, cala. Já tá bom, Tá né? bom, Já tá eu bom. não quero ouvir, não me interessa. Ou então, tipo assim, não aconteceu comigo. Ou aconteceu, eu não quero lembrar sobre isso, eu não quero falar, entendeu? Só que, se a pessoa não for confrontada, ela não vai mudar. A pessoa que você diz, o abusador? Não, a própria vítima. A vítima? A vítima, confrontada no seguinte, das suas dores. No caso de ela enfrentar a situação... Enfrentar e mudar a situação. Foi assim que eu mudei. Sendo confrontada no sentido de que... por que parou de viver? Por que não andar? Por que não caminhar? Entendeu? Então, a maioria das vítimas, elas congelam as emoções, elas vivem da ferida, como a gente fala, lamber as feridas, entendeu? Porque elas não têm como botar para fora, não tem como falar. Que, inclusive, você usava a alternativa do papel, de escrever. Eu escrevia, porque eu não podia falar. E você se sentia melhor escrevendo? Com certeza, porque eram muito conflitos, assim, eu acho que, por exemplo, você vê hoje em dia criança se matando. Você vê hoje... automutilação, automedicação. Então, assim, por exemplo, a criança dá sinais na escola. Eu dava sinais. Inclusive, chegou uma professora que viu, por exemplo, o conflito era tão grande que eu tive déficit de atenção, até hoje eu tenho. Que é a famosa alteração do desempenho escolar. Né? Que altera o lado emocional e neurológico, porque é muito conflito. Eu tive febre com 11 anos. Isso provavelmente alterou o lado neurológico. Então, assim, é muita coisa. É muito conflito, é muita emoção, é muito sentimento. E, Rosângela, você falou da primeira pessoa para quem você contou. É um assunto tão delicado, que era um tabu super protegido, que ainda hoje as pessoas se incomodam, né, que tentam silenciar quem compartilha a sua história. Como foi para você se sentir segura e escolher essa pessoa para poder revelar pela primeira vez? Na verdade, não é nem a questão de confiança, eu precisava falar. Porque, assim, o que aconteceu? Eu cheguei a fazer psicologia, para entender todo o comportamento do abusador, pesquisei, tal. Então, realmente, ele sofreu muito problema de ordem psicológica. E era uma forma que ele
fazia com as vítimas, o lado emocional. Então, a psicologia me ajudou pra caramba a entender essa questão do comportamento, essa questão da dificuldade de entendimento, entendeu? Então, assim, isso foi muito interessante no processo. Então, aí eu fui para o psicólogo, porque a gente tinha que fazer. Quem faz psicologia obrigatoriamente tem que fazer. Aí o psicólogo fez um tal do mantra lá e começou a pegar no corpo que essas psicologias alternativas... Tocar em você, no caso. Foi, entendeu? Aí fui para um psiquiatra para querer entender. Ele disse, não, eu vou pegar teu caso porque você é um caso especial. Assim, o conflito meu ia ser um estudo para ele. E não uma ajuda de interação da situação. Então, assim, na realidade, a vítima não tem para onde correr. Então, no momento que eu estava precisando, eu ia explodir. A pessoa não me ajudou em absolutamente nada, só escutou. Então, foi o começo que eu consegui respirar e começar a lutar por mim, entendeu? Até porque eu não queria viver os conflitos, eu queria me libertar dos conflitos, que a maioria das vítimas não consegue, entendeu? Inclusive, aqui é um grande ponto para a pessoa entender toda essa dinâmica e também para quem estiver procurando um caminho, que pode encontrar aqui também. Até porque, assim, na realidade, o caminho realmente que eu mudei foi Deus. Isso já é uma história mais para frente. Foram 20 anos esse processo. Deus é o quê? Pai. Quem me feriu foi pai. Então, para aceitar Deus, assim, foi muito complicado. Volta só um pouquinho. Então, o processo, assim, é questão de Deus, né? Então, como Deus era pai, e foi meu pai que abusou, eu tinha uma, assim, como se fosse... Uma rejeição, com Deus. Um receio. Deus, pai. Então, a figura masculina, de modo geral... Era comum para todas as vítimas. Assim, é complicado. Então, assim, Deus Pai. Só que eu comecei a entender Deus e comecei a abrir a guarda, né? Para que a gente pudesse ter um relacionamento. E desse relacionamento mudou toda a minha história. Perfeito. E Rosângela, nossa, tem muita coisa que dá para a gente conversar. Inclusive, Bastante. Foi um desafio a gente definir o que a gente trataria nesse episódio, né? Porque é só uma introdução, realmente para te deixar curioso a vir conhecer a história completa no livro. Então, assim, já te agradecendo pela sua disponibilidade, espero que você possa voltar outras vezes aqui com a gente. Quantas forem necessárias. E, assim, queria que tu deixasse uma mensagem final para quem tá nessa dúvida, né, sobre contar, sobre não contar, para quem contar. Tu deixasse uma mensagem para essa pessoa sobre a importância de enfrentar, de falar. A primeira coisa que eu poderia falar, que eu disse que foi que começou meu processo, falar. Porque a vítima, ela normalmente é vista como... É a mudança de paradigma, né? A vítima que causou. A vítima pode ser até criança, não? A criança se sensualizou. Então, assim, a pessoa assume uma culpa que não é sua, que era eu me sentia culpada. E o abusador tenta colocar isso também. Não, né? Ele coloca. Coloca Que isso vai... No livro tem. Então, assim, o abusador é o inocente, todas as vítimas são sensuais e por aí vai. Então, o que é que eu posso dizer para quem precisa, né? E está passando esse conflito, falar. Falar seria o primeiro momento. Porque isso vai ser o início de um processo que pode ser
curto, pode ser longo. Mas, assim, no final de toda essa história, eu consegui entender, consegui tirar a culpa de mim, eu consegui perdoar, porque, inclusive, no livro está uma oração de perdão e de liberação de perdão a todos os que, na época, eu vivi esse conflito. Então, assim, é um livro que não é só uma história, é uma libertação. Então, eu superei tudo, tanto que hoje eu consegui superar tanta coisa, mesmo tendo déficit de atenção, mesmo tendo passado o que eu passei, porque a superação ou a libertação, a cura, é uma escolha. Eu escolhi. Eu escolhi pela minha vida. Eu escolhi, tenho mãe, são 3 filhas. Hoje eu tenho 3 netas, inclusive uma de 19 anos, uma de 13, uma de 2 anos. E eu sou referência para minhas filhas. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu acho que o fator de ser mãe mudou muito da minha escolha, porque eu queria ser referência boa, como a minha mãe foi, né? Eu me prendi na referência da minha mãe. Então, com ela eu passei a ser referência das minhas filhas. Então, eu acho interessante essa mudança, não só para si, mas para as pessoas à sua volta, porque acaba você ferindo todos, que é o que eu fazia, antes de descobrir que eu poderia fazer escolha, entendeu? Então, é interessante, o primeiro passo, falar. Entender que a vítima não é culpada, ela é vítima. O culpado é o abusador, não é quem cometeu a violência. Entender que isso não é o fim do mundo. Entendeu? Que não é o fim do mundo. A gente, infelizmente, vive numa sociedade machista, que sexo, tal, mulher. E a mulher tem que estar servindo ao homem. Então, isso causa mais conflito também. Entendeu? Então, é interessante que o primeiro passo seja exatamente isso. Falar, eu não sou culpada, eu quero mudar a minha história. A minha história não é essa é a história do mundo. Quem escreve a nossa história, na verdade, é Deus. Ele dá uma nova história, dá um novo nascimento, que a partir do momento que você se liberta desses conflitos, você está começando uma nova vida. Você está nascendo de novo. Nascendo, assim, se alimentando do leite, que é a palavra de Deus, fortalecendo na palavra de Deus, sendo orientado por Deus. Então, assim, é uma referência muito forte para causar essa mudança. Então, Deus também é um princípio de tudo. Princípio do começo e fim de uma história boa. Perfeito. Então, essa é a mensagem que fica para você que está procurando um caminho. Procure alguém para falar, uma pessoa de confiança, procure atendimento especializado, tem na rede pública também. A gente já falou aqui nos episódios anteriores sobre a importância da psicoterapia, tem gratuitamente pelo SUS, e espero que você possa encontrar o seu caminho, cada um tem um processo diferente. E fiquem acompanhando aqui os próximos episódios. A gente vai trazer aqui você novamente, que ela tocou inclusive num ponto muito interessante, que é a sexualidade em quem foi vítima de violência sexual, né? Um ponto muito interessante, que aí dá vários episódios para a gente conversar. Então, gente, muito obrigado e até o próximo episódio.